Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de magnetismo, de força magnética. Olha só. O condutor MN do esquema ao lado está imerso numa região onde o campo magnético B é uniforme. O condutor situado no plano desta folha é percorrido por uma corrente elétrica I. O campo magnético B é perpendicular ao plano dessa folha com o sentido dirigido para o leitor. Então, perceba que o campo magnético está saindo da tela para você. Dê o módulo resultante das forças que agem sobre o condutor devido ao campo magnético B. Então, meninos, vamos ter que trabalhar, obviamente, com a regra da mão esquerda. Trouxe aqui a nossa mão esquerda e vamos lembrar. Faça no dedão, F de força, faça bom, B de campo magnético no indicador, vestibular, V de velocidade no nosso dedo médio, certo? Então aqui, ó, eu vou levar a nossa mão esquerda lá para cima. Olha que bacana. A gente já sabe que o campo magnético está saindo, ele garantiu isso no texto, né? Então, colocar aqui, ó, em todos os pontos nessa região aqui, ó, o campo magnético sai. O sentido da corrente elétrica, a corrente elétrica é o movimento das nossas cargas, não é verdade? Então, ao invés de velocidade, a gente vai ver a corrente elétrica, mas a corrente elétrica é o movimento das cargas. Então, esse daqui é o sentido da velocidade em cada ramo desse condutor, ó, percorrido pela corrente elétrica desde o ponto M até o ponto N. Então agora nós vamos ter que analisar. Tendo essa corrente que representa o vetor velocidade para nós, tendo o campo magnético saindo, nós vamos ver em cada pedaço de fio qual é o sentido, a direção e o sentido da força magnética. Então olha que bacana. O dedo indicador apontando para você, tá vendo? Saindo o campo magnético aí da tela. A corrente aqui, ou a velocidade das cargas, ó, é para baixo. Portanto, a força magnética, ó, puxa o fio aqui para a esquerda. Então aqui eu vou ter uma força que eu vou chamar de F1, que é a força magnética nesse ramo aqui, ó, que vai desde o ponto A até o ponto B para nós. Belezinha? Agora no segundo ramo, olha que bacana. Como a corrente virou para a direita, eu vou virar o vetor D do velocidade, ó, para a direita. O campo continua apontando para você, agora a velocidade nesse ramo aqui, ó, é para a direita, a força magnética puxa o fio para baixo. Então aqui nós vamos ter um vetor força magnética vertical e para baixo. E assim por diante, né? Conforme agora a gente vira, porque a corrente vira para cima novamente, olha lá que bacana. A gente percebe que com a corrente subindo, a força magnética é para a esquerda. Então aqui eu vou ter um vetor força magnética. Vamos chamar esse vetor de F3. O próximo. Percebo que a corrente de novo para a direita, como foi aqui embaixo, ó. Tá vendo? Igualzinha. Então, obviamente, que essa força também vai ter a mesma direção, o mesmo sentido. Nem precisa colocar a regra na mão esquerda ali, né? Você já percebe que tem que ser F4 para baixo. E essa corrente aqui tem o mesmo sentido que essa, numa mesma região de campo. Obviamente que a força vai ser igual a F2, a F3 aqui, então. E eu vou chamar de F5. Belezinha? Bom, olha que bacana. Nós sabemos que, para o lado esquerdo, nós vamos ter uma força F1 que vai ser calculada pelo bio sem θ, né? Nesse caso, o θ para nós vale 90 graus. É sempre o ângulo entre a velocidade da carga e o vetor campo magnético ou a corrente elétrica e o vetor campo magnético. E seno de 90 vale 1. Portanto, nós vamos chegar que essa força magnética vai ser o campo magnético, que é B, vezes a corrente que ele chamou de I, e vezes o comprimento do fio, que nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para nós. Então, vou colocar aqui, ó, 6 quadradinhos aqui. Aliás, ele chamou de L aqui, cada 3 quadradinhos. Agora que eu estou vendo aqui, perdão, ó, a cada 3 quadradinhos, ó, vale L. Se a cada 3 quadradinhos vale L, como eu tenho 6 quadradinhos, eu tenho um total de 2L. Então, a gente percebe que a força F1 é 2 vezes o bio. Fechou? Só que é para a esquerda, né? Lembre-se, a força F1 é para a esquerda. Agora, olha que bacana. A F3 e a F5, elas vão ter a mesma intensidade, porque ambas estão sujeitas a 3 quadradinhos no pedaço que cada uma atua, né? Então, eu vou poder falar que o valor da F3 é igual ao valor da F5, que vai ser o campo magnético vezes a corrente e vezes o comprimento do fio, que tem 3 quadradinhos. Como cada 3 quadradinhos vale L, eu posso chamar de L. Então, o F3 vale bio.
o F5 vale Bill. Aí elas duas apontam para a direita. Então a gente percebe que no total, a força resultante para a direita ali é 2 vezes esse Bill. Por quê? Porque eu tenho o Bill da F3 mais o Bill da F5, né? Então, a hora que eu somo as duas, dá um total de 2 vezes Bill. Ah, pera lá. A resultante de 3 e 5 para a direita é 2 Bill. A resultante da esquerda, que é só F1, também é 2 Bill. Então, a gente percebe que essa força F1 é anulada pela F5 mais a F3. Portanto, sobrou para nós analisarmos aqui apenas a F2, que é vertical para baixo, e a F4, que é vertical para baixo. Então, a gente percebe que a força resultante total aqui para nós vai ser a soma, né, da F2 mais a F4. Perceba que a F2 é de 3 quadradinhos e a F4, o ramo dela, também tem 3 quadradinhos. Acabamos de calcular com 3 quadradinhos, vamos colocar aqui, ó, o F2, ele é igual ao F4, né? Vai ter a mesma intensidade, que é o campo na região, vezes a corrente e vezes o comprimento. 3 quadradinhos equivale a L. Cada uma delas vale Bill, então vai ficar Bill mais Bill, que dá um total de 2 vezes o Bill. Lembrando que esse Bill é apenas o campo magnético vezes a corrente e vezes o comprimento L ali. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.